Ô pessoal, tudo bem? É sexta-feira finalmente, já é sábado, então, né? Bom dia, primeiramente, né? Comecei já bem animado já, porque eu gostei também bastante da lição de hoje, né? E não só isso, mas porque eu tô animado, é sexta-feira, poxa, já tá chegando sábado, então muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E eu gostei também bastante da lição, como a lição desenvolveu a semana em si, tudo. Foi tudo muito bom, sabe? Tudo muito, o desenrolar, né, da semana foi muito bom. Então, né, é por isso que eu tô bem animado. E mais uma vez, né, estou aqui passando, pra você que não me conhece, né, pra você que é novo, eu me chamo Lucas Nascimento, né, já é a quarta vez que eu tô aparecendo aqui pra passar a escola sabatina. E eu espero mesmo que fale com você. Eita, eu esqueci de uma coisa. Perdão, rapaziada, é o calor. Mas, voltando, né, eu espero realmente que fale com você, sabe? Não só o que eu tô falando, mas a lição em si, porque de verdade mesmo é algo muito lindo se a gente for parar pra ver. Então, bora lá. Rapaziada, eu vou fazer de um jeito até que um pouco diferente. Eu vou ler, só que eu vou ler sem explicação, porque vai fazer mais sentido no final, acreditem. Porque... Eita, WhatsApp. Perdão. Mas... Porque vai fazer mais sentido no final em si. Então eu vou ler o que der pra me explicar, eu vou explicar o que já tiver claro, vai ficar claro. Então eu peço a vocês que prestem bastante atenção no que eu vou estar lendo, no que eu vou estar, sabe, citando. Então vamos lá. Em Cristo, na verdade o título já começa, né? A divindade de Cristo. Então vamos lá. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Aquele que tem um filho tem a vida. 1 João 5,12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, diz Jesus, ainda que morra, viverá. Isso aqui é um livro de Ellen White, né, já de todas as nações, página 423 e 424. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Ao falar de sua pré-existência, Cristo conduz a mente ao longo de séculos incontáveis. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam ouvindo havia estado com Deus como alguém que viveu e viverá para sempre. No caso, isso aqui já é o livro de Ellen White, né? Ellen White, Evangelismo, né? Página 426. E vamos lá. Não dei destaque às características da mensagem que condenam os costumes e práticas do povo, até que tenham a oportunidade de saber quem somos, crentes em Cristo, que acreditamos em sua divindade e na sua pré-existência. Né? No caso, aqui são o livro de Ellen White, né? Obreiros Evangélicos, página 405. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Evangelismo, página 46, de Ellen White. O Pai e o Filho têm ambas personalidades. Ambos. Cristo declarou, eu e o Pai somos um. João 10:30. No entanto, foi o Filho de Deus que veio ao mundo em forma humana, pondo de lado suas vestes de coroas reais, revestindo da humanidade revestiu da humanidade a sua divindade, a fim de que as pessoas, mediante o infinito sacrifício por ele feito, pudessem tornar-se participantes da natureza divina. Isso aqui já é Ellen White, Testemunhos para a Igreja, né? Que no caso fala um pouco mais sobre, né, a semana em si, sobre a divindade de Cristo, né? Tudo que a gente está lendo aqui, não sei se vocês perceberam, mas tem relação com a divindade de Cristo. No caso, sobre a questão de como Cristo é grande, como ele é grande, e não só isso, mas como ele deixou essa grandiosidade para se tornar comum de nós, participar da nossa salvação, sabe? Ele deixou a sua divindade, como Ellen White mesmo disse, para que a gente possa ser participante da natureza divina. É através dele que conseguimos participar, sabe? De ser salvos de alguma forma. Vamos continuar. Fazem-se definições como estas. O Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada. O Pai é como um orvalho, vapor invisível. O Filho é como um orvalho condensado em uma bela forma. O Espírito é como um orvalho caído sobre a sede da vida.
todas essas manifestações espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas e falsas. Ou seja, Ellen White aqui afirma que todas essas definições que tem sobre a divindade, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, são todas imperfeitas e defeituosas e falsas. O Pai é toda aquela plenitude de divindade corporalmente e ele é invisível aos olhos mortais. O Filho é de toda a plenitude da divindade manifestada, e assim continua. O que Ellen White quis falar com isso? Que não há diferença entre Deus e o Filho, entre Deus e o Espírito Santo, entre Jesus e o Espírito Santo. Todos são o mesmo, todos participam da mesma divindade, todos são a mesma divindade, todos são o mesmo Deus. Vamos continuar. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois do ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando-se manifesto o poder da graça divina a todos que recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial, em nome destes 3 grandes poderes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses poderes cooperam com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então é o seguinte, rapaziada, o que eu consegui identificar? Peraí que meu olho tá ardendo. Sim, vamos lá. O que é que eu consegui identificar, né, através dessas incitações de Ellen White? Que tipo assim, não só através das citações, mas através da própria Bíblia. E eu vou mostrar pra vocês que Jesus, ele é sim a divindade, e não só a divindade, mas o próprio Deus. Ele não é diferente do Pai, mas sim o próprio Pai. E isso a gente consegue ver muito em João 10:30, se não me engano. Sim, João 10:30, que fala: eu e o Pai somos um. Ou seja, não há diferença entre o Pai e o Filho. Realmente todos são um, todos estão no mesmo propósito, todos são Deus, todos fazem parte de Deus, sabe? Todos são Deus. Não, eu acho que vocês entenderam. E não só isso, mas também fala da grandiosidade do que ele fez, que no caso o seu grande plano. Qual é o grande plano de Deus, de Jesus, de Deus, né, no caso? A salvação. Como é grande esse plano, como envolveu tantas coisas e como é tão magnífico se a gente for ver dessa parte. Eu quero abrir alguns versículos com vocês. Um versículo que faz lembrar bastante falando, né, sobre esse plano da salvação e como Jesus deixou a sua natureza divina, né, a sua natureza sem pecado, para vir na natureza pecaminosa, para se tornar um humano como a gente, sentir como a gente, sentir dor, sentir tristeza, sentir felicidade, sabe? Ele deixou tudo isso, aquela natureza divina, para se tornar como um de nós. E um versículo que eu me lembro bastante, com certeza, né, é João 3,16, né, que nos fala o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo nele. Quem nele crê não é julgado. O que crê já está julgado. Não, o que não crê, no caso, né? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Então, é um versículo que me lembra bastante sobre essa questão sobre essa questão do plano da salvação, que tudo gira em torno de Jesus, tudo gira em torno de Jesus, e é exatamente isso que eu até tinha falado na terça-feira, acho que foi na terça, que não há pessoa melhor para falar sobre a salvação e não há pessoa melhor para exercer o plano da salvação a não ser Jesus. E outro versículo que me faz lembrar bastante mesmo, Filipenses 2, 5 a 11. Bora lá. No caso, esse versículo aqui, a gente viu, né, que Jesus, ele meio que é um filho, né? Ou seja, você pode até ter uma interpretação, mas para realmente vocês veem que a própria Bíblia comprova o que Ellen White está falando. Filipenses 2,5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, ou seja, todo o joelho se dobre em nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? E esse versículo, para mim, ele é bastante bonito mesmo. Outro também que me faz lembrar bastante e que comprova bastante isso que, né, a mensagem que eu vou tentar passar, Colossenses 1, vamos começar do 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E é um versículo que me lembra bastante. Não só isso, mas João 14,6 também faz me lembrar bastante. Vamos lá. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá. Qual é a mensagem que eu quero passar lendo todas essas, né? Não só eu quero passar, mas também a lição da Escola Sabatina quer passar. É o quê? É exatamente isso, a divindade de Cristo, a soberania de Cristo. Como assim, Lucas? Sendo bem de forma bem direta, é graças a Ele que nós temos salvação. É graças a Ele que nós temos felicidade. Não só isso, mas vocês viram que tudo comprova, tudo faz parte de um plano. E Ele é o centro desse plano. Ele é o principal, Ele é a parte principal, Ele é a peça fundamental. Sem ela nós não podemos viver. E não só isso, mas isso é algo que a gente deve ressaltar bastante, mas bastante mesmo, que é porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele amou você. Como já foi falado, né? Ele tinha uma natureza divina, Ele tinha uma natureza sem pecado, sem nada. E Ele decidiu vir como eu, vir como você. Ele veio para esse mundo. Por quê? Por amor a você. E não só isso, mas é por causa dele que tudo tem sentido hoje em dia. Tudo nós temos um sentido, tudo nós temos um propósito. É apenas através dele que nós temos um propósito, um sentido de vida e algo que faz valer a pena a nossa vida. É através dele e só por ele. Sem ele, nada disso aqui existiria, nada disso aqui faria sentido. Nada existiria, não existiria motivo de eu existir, não existiria motivo de eu estar gravando esse vídeo. Nada faria sentido se não existisse ele. Então, ele veio para isso, ele quis lhe salvar, ele quer colocar você na natureza divina também, juntamente com ele. E não só isso, mas também outra coisa que vale ressaltar também, que vale bater também no ponto, é sobre a questão de ele ser Deus. É através dele que você tem vida, sabe? Ele não é porque ele veio como forma humana que ele deixa a sua parte divina. Ele ainda continua sendo Deus. Ele e o Pai ainda continuam sendo um. E é exatamente isso que a lição tenta nos passar toda semana. E não só isso, mas também esse dia, essa sexta. É isso que a semana quis passar. O Verbo é Jesus, e não só isso, o Verbo é Deus. O Verbo é o próprio Deus, sabe? Ele não como por exemplo Ellen White disse aqui, né? Deixa eu ler aqui. Ele não é... O Pai é a luz invisível e o Filho é como a luz corporificada e o Espírito é a luz derramada. Não tem nada a ver
todos são um. E um exemplo, né? Algo que Ellen White diz é que o Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e ele é invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude divindade manifestada. Ou seja, ele e o Pai, não existe diferença, ele e o Pai são apenas um. E é algo que a gente vale ressaltar, é algo que a gente vale também bater no ponto. Ou seja, é através dele que você tem vida, que você tem um propósito, que você tem um sentido de vida. E não só isso, mas algo que vale a pena você viver, algo que vale a pena você servir, algo que vale a pena você fazer uma obra, como por exemplo, ajudar uma pessoa. É isso tudo que vale a pena, é através dele que isso tudo vale a pena. A vida toda faz sentido por causa dele. E é exatamente isso que a lição tenta passar, por ele ser Deus, por ele ser Deus. Então, é isso. Então vamos lá, vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Pai Celestial, Pai querido, estamos agora, meu Pai, na Tua presença, meu Pai, só para Te agradecer, meu Pai, de verdade mesmo, por o Senhor ser quem o Senhor é, meu Pai, o Senhor ser Deus, meu Pai, e não só isso, mas por o Senhor ter arquitetado, meu Pai, todo esse plano, meu Pai, toda essa coisa da salvação, sabe, meu Pai, de verdade mesmo. Quando a gente vê dessa visão, meu Pai, essa visão do Evangelho de João, né, do Evangelho do capítulo 1, meu Pai, não só isso, mas também quando nós analisamos, meu Pai, analisar através da lição, é algo muito bonito, meu Pai, é algo muito magnífico, meu Pai, de se ver e de se contemplar, meu Pai. Então, tudo que me resta agora, meu Pai, é agradecer, meu Pai, agradecer por tudo isso. E é isso, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o dia dessa pessoa, não só isso, mas também o sábado, e é isso, em nome de Jesus sejamos gratos, amém. É isso, rapaziada, tchau.